Boa tarde. Boa tarde, Maria Clara. Tudo bem? Boa tarde, Lara. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Sofia, João Gabriel, Gregório, boa tarde. Oi, Sofia. Tudo bem, meu amor? Vamos lá, vamos esperar. Meus amores, enquanto tá todo mundo chegando, vocês vão colocando um oizinho no chat para prof, para eu poder fazer chamada depois, tá bom? Combinado? Por favor. Manda um oizinho. Isso. Obrigada. Enquanto vai chegando mais gente. Tá tudo bem, gente? É? Quantas pessoas entram mais ou menos à tarde? Você sabe? 12 pessoas. 12? Por aí. Oi, não entendi. 12 ou 13, por aí, igual a Lara falou. 12 ou 13. Oi, Felipe, boa tarde. Quem for entrando pode mandar um oizinho no chat, por gentileza. E pode ligar a câmera para mim também, que eu quero ver o rostinho de vocês. Oi, Fê! Maria Clara, que linda que tá, grandona. João Gabriel não abriu, né? O Gregório. Cadê o Gregório? Meus amores, vocês lembram? Oi, Gregório. Beleza? Tudo bem? Oi, João. Você tá alto, João. Pessoal, então hoje nós vamos trabalhar produção de texto, tá bom? Vocês lembram que eu entrei um pouquinho na aula da professora Fernanda na semana passada? Vocês lembram disso? Combinado? Então, hoje vai ser a nossa primeira aula de produção de texto. Então, é o seguinte, lá no colégio, a professora Fê começou a trabalhar com vocês aquela pasta, não foi? Vocês lembram disso? Vocês fizeram uma capa, né? E eu acho que vocês colocaram um texto lá dentro que foi o conto, certo? Então, aqui, online, eu vou dar atividades e vocês vão colocar nessa pasta. Eu só não vou corrigi-la, tá certo? Só quando a gente retornar que eu vou corrigi-la. Tá certo, galera? Então, hoje eu não vou trabalhar a pasta nem o livro, mas na próxima aula é para ter o livro e a pasta? Sim. Tá bom? Combinado? Então, na próxima aula. Ah, professora, eu esqueci a pasta no colégio. Não tem problema. É só pegar uma folhinha para a gente poder fazer as anotações. Tá certo? Combinado? Então, é o seguinte. Para a gente continuar nossa aula, eu preciso falar uma coisa para vocês. No dia 12 de julho, agora, de junho, desculpa, 12 de junho, sexta-feira, vai ter uma atividade avaliativa de produção de texto. Tá bom? Então, dia 11 é feriado, vocês não vão ter aula. Ó, uma coisa boa. Mas no dia 12 vocês terão aula, tá bom? É sexta-feira. E vai ter uma atividade avaliativa. Muito facinho. De 3 gêneros que a professora já trabalhou com vocês. Então, vai ter uns testinhos lá, 5 testes para vocês fazerem. Mas é bem simples, tá? A Fernanda vai mandar no WhatsApp dos pais de vocês o conteúdo, mas eu vou falar agora, tá bom? Que é o verbete. Vocês lembram aquilo que a gente procura no dicionário? Tudo bem?
é o texto teatral, que vocês viram lá no colégio, e a resenha crítica, que foi aquele último que vocês analisaram junto com ela. Tudo bem? Mas é para reconhecer os textos, para vocês verem as características. Combinado? Manda joinha para mim para eu saber, então. Quem está com a câmera desligada, eu preciso saber também se está me ouvindo, se está tudo certo. Está tudo certo? Então, tá bom. Alguma dúvida referente a isso? Na próxima aula nós usaremos, então, eu preciso do livro e de uma folhinha. E na sexta-feira, atividade avaliativa. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou colocar uma tela para a gente começar a conversar, tá bom? Nós vamos fazer uma retomada de conteúdo do início do ano. Tudo começa, meus amores, quando a gente fala em produção de texto, a gente só pensa em escrever texto. Mas a produção de texto está muito além disso, né? Está no reconhecer os tipos de textos e gêneros que existem em volta da gente. Professora, o que é isso que você está falando, né? Ó, vamos ver. Tipologia textual e gêneros textuais. Por que aprender isso? O objetivo é compreender como determinado texto funciona na sociedade e de que forma ele deve ser produzido e utilizado a fim de atingir o objetivo desejado. Então, meus amores, existem vários tipos de textos para abranger o que eu quero, a maneira com que eu quero me comunicar, tá certo? E é isso que a gente vai ver agora. Dentro dessas tipologias, existem os gêneros, tá? E é essa separação que a gente vai entender. Combinado? Para a gente poder escrever, a gente tem que entender o que a gente está escrevendo. Tá certo, galera? Então, ó, existe o tipo narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Então, vamos lá. Vamos ver aonde um exemplo de cada um deles, tá? O texto narrativo é esse que a gente vê muito na escola, tá? É o conto que vocês fizeram, é a fábula, né? Que vocês trabalham muito na aula de empreendedorismo, no qual tem o personagem que é um animal e ele é inanimado, né? Esse animalzinho. E sempre tem uma moral da história, essa é a fábula. Temos a crônica, que é uma narrativa que fala do cotidiano, e temos o romance, que é como se fosse uma novela. O texto narrativo sempre vai ter... Oi, Eu entrei agora porque minha internet estava falhando. Oi, Maria Eduarda, tudo bem, meu amor? Boa tarde. Maria Eduarda, ó, primeira coisinha, você vai mandar um oi para mim no chat para eu fazer a chamada, tá bom? Segunda coisinha, eu combinei com todo mundo que nas próximas aulas pode pegar o texto e uma folhinha. Se você trouxe a pasta, pode ser a pasta com aquelas folhas de fichário, tá bom? Combinado? Tá. Terceiro item, que vai ter uma atividade avaliativa de produção de texto sexta-feira, tá? Mas são os textinhos que a professora Fernanda trabalhou com vocês já, tá certo? Então, vai cair o texto teatral, verbete e resenha, mas é bem simples. Esse conteúdo vai chegar no WhatsApp dos pais de vocês. Tá bom, Maria? Maria Eduarda, ouviu, meu amor? Tudo bem? Maria Eduarda. Senti que minha irmã, ela tava tentando me atrapalhar. Não, tudo bem. Ela tava entrando no meu quarto para ligar a minha câmera e encher o saco. Tá bom. Irmãzinha é assim mesmo. Ô, pessoal, aí, galera, é agora, Maria Eduarda. Irmãzona? A gente está vendo os tipos de textos, tá bom? Então, eu estou no primeiro, texto narrativo. O próprio nome já diz tudo. Narrativo, que tem narrador, tá certo? Tudo bem? E eu coloquei alguns exemplos assim, que eu conto a fábula, a crônica e o romance. Tudo bem? A gente precisa... Não, escrever não. Não, isso aqui tem no livro de vocês. Depois eu falo a página, tá bom? Depois, isso aqui é só para vocês entenderem os tipos de texto. Eu vou entrar no conto que tem no livro de vocês. Combinado? É só uma retomada de conteúdo, tá? Descritivo. O texto descritivo que descreve as coisas. Então, pessoal, vocês já leram
às vezes um livro, alguma coisa que ele descreve exatamente o lugar que ele tá? Ele fala assim, nossa, estou no meu quarto, as paredes são rosas, o móvel é branco, a minha colcha é azul. Vocês já viram isso? Isso é o texto descritivo. Vou pedir a gentileza que não pode ficar riscando a tela, né, gente? Combinado, meus amores? Tá bom? Combinado? Aí, galera, vamos continuar para não atrapalhar, que a gente tem bastante coisa hoje, tá bom? Obrigada. Esse texto descritivo, ele pode estar dentro da narração? Pode. Na maioria das vezes ele está, tá bom? Agora o texto dissertativo. É aquele texto que eu tenho opinião. Qual que é a minha opinião sobre aquilo? A resenha crítica que vocês aprenderam, vocês acham que é um texto dissertativo? Sim. Porque primeiro você resume, né, o que você viu, mas depois você vai dar a sua opinião sobre aquilo, sobre um livro, sobre o filme, né? E uma opinião argumentada, não é uma opinião assim, porque eu acho legal, ou porque eu quero que seja assim. Não, é uma opinião argumentada, tá certo? E existe também o texto expositivo, que é a reportagem de jornal. Sabe aquela que você lê só para você se informar? Sabe? Agora tem um monte de reportagem falando do Covid, não é? Do Covid-19, do coronavírus. Todo dia. Se você liga a TV, só fala do coronavírus, não é verdade? Então, esses textos são expositivos para nos informar sobre o vírus, do que está acontecendo referente a ele. Tudo bem? E existe o tipo de texto injuntivo, que é aquela receita de bolo que a gente segue, que é a bula de remédio, que é quando a gente compra um brinquedo e a gente pega o manual. Tudo bem? Esses são os tipos de textos que existem, beleza? Agora, nós vamos falar mais do texto narrativo, tá? Que é o primeiro. Opa! Ó, texto narrativo. Narra fatos e tem um enredo. O enredo é história. Existe o texto... Como é que eu vou contar uma história se não tem enredo, se não tem história? Não existe. E esse enredo, gente, ele tem que ter personagens. Tudo bem? Sempre. Personagens. O que mais que tem que ter no texto narrativo? Vamos ver. Ele tem que marcar o tempo. Quando a gente começa um texto, às vezes fala assim, na manhã de domingo, ou em um belo dia, ou em um dia ensolarado, ele está marcando o tempo. Na manhã de junho, né? Eu estou falando quando aconteceu aquilo, tá certo? Outra coisa importante que eu tenho que ter no meu texto é o espaço. Onde aconteceu? Onde? No castelo, na casa da Lara, na casa da Sofia, na casa da Maria, tá? Onde aconteceu o fato? É isso que eu preciso saber. Isso. Não precisa colocar hora, não. Só o tempo no sentido assim, quando aconteceu mesmo. Pode ser de manhã, pode ser à tarde ou pode ser o dia, assim, em junho mesmo, dia 25 de dezembro. Daí depende do texto. Tudo bem? Você fica livre para definir isso. Isso aqui é muito importante. Todo texto tem que ter começo, meio e fim. Ai, professora, isso é óbvio, isso eu já sei. Sabia que não é tão óbvio assim? Porque quando a gente começa a escrever, eu começo a escrever, eu me empolgo. Aí eu começo a escrever muito, daí acaba a quantidade de linha que eu tenho que escrever. Aí, galera, eu não consigo terminar o texto, daí o texto termina bem nada a ver, assim, porque eu termino correndo. Tá certo? Posso fazer isso? Não posso, isso está errado, tá? Por isso que eu tenho que planejar o meu texto. E é isso que eu vou ensinar a vocês. Esse planejamento, tá? Esse início, esse meio, esse fim, que é importantíssimo em qualquer tipo de texto, tá? Eu peguei a história dos 3 porquinhos, que é tão bonitinha, só para ilustrar, né? O início do texto, que a gente fala que é a introdução, a mamãe porquinha fala para os porquinhos, tá na hora de vocês ir embora, pelo amor de Deus, já estão velhinhos, né? Tá na hora que cada um construir sua casinha, tá? E eles vão, esse é o início do texto. Ali ela pode falar
apresentar os personagens, qual que é o nome dos porquinhos, qual que é o nome da mãe, quando isso aconteceu. Isso aconteceu na casa da porquinha mãe, tá certo? Esse é o primeiro parágrafo, é o início do texto, tá certo? Aí a gente vai para o desenvolvimento, que é quando eles acham a palha, um acha a palha, começa a construir a casinha, o outro acha a madeira, o outro constrói a casinha de tijolos. E aquela parte da construção. Até que chega a parte do lobo. Quando o lobo chega e assopra a casinha de palha, que a casinha vai pelos ares. Quando essa casinha vai pelos ares, é alguma coisa diferente que aconteceu. É um... Meu Deus, tadinho desse porquinho. O porquinho teve que sair correndo e ir para casa do irmão. E o lobo insistiu, foi lá e na casa de madeira também, a casa de madeira espatelhou tudo no chão, caiu tudo no chão. E os dois saíram correndo e foram para a casa do porquinho e da casa de tijolos. Tudo isso chama-se clímax, que fica dentro do desenvolvimento, mas é a parte mais que eu presto atenção, tá bom? Tem que ter isso, porque senão fica chato, fica um texto chato, uma história chata, tá certo? Aí já passou essa parte. Eu vou fazer um outro parágrafo que eu vou acabar meu texto. E como é que o texto acaba? Com o lobo não conseguindo, né, acabar com a casinha de tijolos e acaba indo embora, tá certo? Aí meu texto acabou. Teve começo, meio e fim? Sim, teve começo, meio e fim. Eu defini qual é o narrador desse texto. Quem me contou a história? Foi um dos porquinhos, ou a porquinha, ou o lobo? Ou foi alguém de fora? No caso dos três porquinhos, o narrador é observador. Ele tá de fora, né, pessoal? Mas ele pode ser o narrador personagem? Pode. Por exemplo, se eu vou contar a história da Maria e da Josefina, duas menininhas que resolveram andar no condomínio delas e brincar. Descobrir uma brincadeira. E elas falaram assim: ah, a Maria falou para Josefina, Josefina, vamos brincar lá naquela casa abandonada? Vamos! Aí elas estavam passando pela rua, de repente a rua abre e a Maria cai lá dentro. Eu sou o narrador observador ou sou o narrador personagem? Eu sou o narrador observador. Mas se eu sou a Maria contando que eu estou caminhando com a minha amiga no meu condomínio e o chão abre e eu caio lá dentro, eu sou o narrador personagem. Eu estou falando em primeira pessoa. Eu estou falando de mim, tá certo? Verdade ou não, mas eu estou falando de mim. Não precisa ser algo verdadeiro. Posso inventar. É uma história, tá certo? Agora, se eu sou o narrador observador, eu estou na terceira pessoa. Eu falo que é ele que fez, é ela que fez. Tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Faça um joinha aí para mim, para eu saber. Tudo bem? Aí, obrigada. Então, é a mesma coisa que eu expliquei para vocês agora. O que tem que ter de importante? O texto tem que ter início, meio e fim. Ele tem que apresentar um foco de acontecimento. Ele tem que acontecer alguma coisa. Eu não vou escrever um texto que fala, eu acordei de manhã, sentei no sofá, assisti meus vídeos, gravei um TikTok e acabou meu dia. É assim? Não, tem que ter algo interessante. Tá certo, gente? Então, eu vou falar como que eu gravei esse TikTok, se aconteceu alguma coisa. Tem que dar uma inventada aí, né? Certo? E se esse narrador sou eu, se eu sou personagem, ou se é um narrador observador. O tempo e o espaço tem que estar bem definido. O leitor tem que entender onde que aconteceu aquilo e quando aconteceu, certo? Eu vou mostrar para vocês uma parte aqui que eu sempre coloco nas minhas provas, assim, um esquema. Não exatamente esse. Esse é o do conto. Mas só para vocês entenderem, para vocês não se perderem na hora de escrever. Para vocês saberem como vocês vão organizar a cabecinha de vocês. Então, na cabecinha de vocês, vocês sabem que a história tem que ter a introdução, que é o início. Vocês vão apresentar os personagens. Vocês vão falar onde está acontecendo, que é o espaço. Quando que aconteceu. Tudo bem? Passado esse parágrafo, vocês vão para o desenvolvimento, que ali sim vocês vão contar a história. Vocês vão falar do conflito. Eu posso colocar o clímax aí, que é aquela parte mais que eu falei para vocês, mas
que motiva o leitor, tá? Ó, já são assim, 1, 2, 3 parágrafos, 4 parágrafos, só até aí, tá? E depois eu faço o último parágrafo da minha conclusão, que é o desfecho, que como acaba a minha história, tá certo? A história das menininhas pode acabar com, sei lá, a Josefina foi buscar ajuda e veio o Ciat, entrou no meu condomínio, fez o maior barulhão e pegou a Maria de lá de dentro, tá bom? É um modelo, um exemplo. Então, antes de começar a escrever, você deverá decidir quem serão os personagens, qual será o desenvolvimento, né? Eu tenho que ter uma história antes de começar a escrever. Qual será a conclusão? Como é que vai terminar essa minha história? E o narrador? Ele vai ser observador ou personagem? Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou mudar meu... Oi, tem mais carinhas aí. Oi, Fernando, tudo bem? Prazer, meu amor. O Fernando eu não conhecia ainda. Não estudava no primeiro ano no colégio, né, Fer? Não? Acho que não, né? Ó. Gênero textual, conto. Agora a gente vai falar de um conto. Eu coloquei um conto que chama A Princesa e a Ervilha. Tem alguém que conhece esse conto, gente? Eu. Conhece? Ai, quanta gente, que coisa boa. É um conto bem conhecido mesmo. Eu também. Que bom. Aí, meus amores, eu separei as partes para vocês entenderem, já que é um conto conhecido. Isso que eu falei, sabe qual que é o começo, qual que é o meio, qual que é o fim? Qual que é a introdução, qual que é o desenvolvimento, com o clímax e qual que é a conclusão, tá bom? Pra gente entender bem na realidade como é que é, certo? E eu preciso de um voluntário, ou uma voluntária linda e maravilhosa, para ler essa primeira parágrafo. Sofia, pode ler para mim, por gentileza. Vai lá. Havia uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas não se contentava com uma princesa que não fosse de verdade, de modo que se dedicou a procurá-la no mundo inteiro, ainda que inutilmente, pois todavia apresentavam algum defeito. Princesas havia muitas, porém não podia ter certeza, já que sempre havia nelas algo que não estava bem. Assim, regressou ao seu reino cheio de sentimento, pois desejava muito uma princesa verdadeira. Muito bem, muito obrigada, Sofia, pela gentileza. Gente, nesse início desse texto, o príncipe ele procura, aqui ele apresenta a história. Ele está falando que ele procura uma princesa, né, para se casar. Então ele saiu do reino dele e foi em busca dessa princesa, mas nenhuma se enquadrava naquilo que ele achava que fosse uma princesa. Apareciam muitas princesas, porém não eram princesas verdadeiras, segundo ele, certo? Essa foi a introdução do texto, tá? Aqui ele não falou quando aconteceu nem onde. Porém, Lara, você vai ler para mim o resto, a continuação. Mas no desenvolvimento ele colocou, quer ver? Vai, Lara, lê para mim até esse velho aqui, tá bom? Por gentileza. É porque eu tô com uma dúvida. Ah, pode falar. Como que a gente consegue diferenciar qual que é o meio, qual que é o fim, qual que é o meio, o fim e o final? Como que é o começo, meio e fim? É isso? O começo é o primeiro parágrafo, que é quando você vai falar assim. Quando você não começa seu texto assim, um certo dia Maria foi passear em um parque de diversões, tá certo? E encontrou o João, a Rafaela e a Sofia, tá certo? Nesse parque de diversão, resolveram brincar. Ponto. Tá? Esse é o começo. Você já apresentou as personagens da história, você já apresentou onde você estava e quando. Vocês entenderam? Tudo bem? Aí embaixo você vai contar o que aconteceu no parque. Aí você pode falar assim que a Sofia foi na montanha-russa e que ela é uma menina muito corajosa, né? Mas a Maria, quando chegou no carrinho de tromba-tromba, ela trombou com a outra. Daí você vai contando uma história, você inventa. Entendeu, meu amor? Só que tem que ter uma coerência essa história, tem que ter a ver com parque de diversão.
casou tudo, tem que ter um clímax, tem que ter acontecido alguma coisa de tchan aí nesse parque de diversões, certo? Aí você conclui que todo mundo foi embora feliz, sonhando em um dia voltar naquele parque, alguma coisa assim. Entendeu, meu amor? Então, o primeiro parágrafo é a apresentação dos personagens, onde está acontecendo, o quê, só para começar a história. O meio que você vai contar a história realmente, entendeu? Que pode ser de 2 a 3 parágrafos. E o final você conclui, tá bom? Mas você pode ler para mim? Obrigada. Você pode ler? Então tá, vai lá. Até velha, por gentileza, tá bom? Certa noite. Tô procurando Rainha Velha. Certa noite, caiu uma tempestade horrível, trovejando e chovia muito. Chovia muito. De repente, bateram à porta do castelo. E o rei foi pessoalmente abrir. Havia uma princesa, mas santo céu, havia ficado com o tempo e a chuva. A água escorria por seu cabelo e roupas. Seu sapato estava desmanchado. Apesar disso, ela insistia que era uma princesa real de verdade. Bom, isso vamos saber logo, pensou a rainha velha. Então, gente, olha só, uma certa noite, olha o tempo aqui, caiu uma tempestade terrível, tá? E bateu lá na porta do castelo uma moça, e ela disse que ela era a princesa, né? Aí falou assim, ué, mas será que ela é mesmo? Ela estava todo dia molhada na chuva. Aí será que ela é mesmo? Então a rainha, que fala que a rainha velha, né? Mas é uma senhora, né? A mãe do príncipe, falou assim: bom, isso vamos saber logo. Agora vamos ver a continuação da história com a Maria Eduarda. Vai, Maria Eduarda, lê para mim, por gentileza. E sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra, foi ao quarto, tirou toda a roupa da cama e colocou uma ervilha no estrado. Em seguida, colocou 20 colchões sobre a ervilha e sobre eles 20 almofadas feitas com plumas mais suaves que se pode imaginar. Ali teria que dormir a noite inteira a princesa. Então, gente, estrado, você sabe o que é estrado de cama? É quando você tem cama de madeira. Quem tem a cama de madeira? A maioria tem cama box agora, né? Mas a cama de madeira tem uma madeira embaixo, toda assim, quadriculada, que é onde a gente coloca o colchão para o colchão respirar, tá? Então é um pedacinho de madeira quadriculada. Uma cama assim. Isso. Aí ela colocou uma ervilha nesse estrado e colocou 20 colchões. Você imagina o tamanho dessa cama. E mais 20 almofadões de plumas por cima. E colocou a princesa dormir em cima, tá? Eu vou ler mais ou já acabou a história? Não, agora eu queria uma outra pessoa. Obrigada, viu, Maria Eduarda? Obrigada, Lara. Também está agradecer, Sofia. Mais uma pessoa gostaria de ler, por gentileza? Que a gente continua no desenvolvimento. Quem é? Pode ler, quem que é? Maria. A Maria. Tá, vai. Continua, vai. Na manhã seguinte, perguntaram-lhe como tinha dormido. Oh, terrível, mal, disse a princesa. Não consegui fechar os olhos toda a noite. Vá-se saber o que havia nesta cama. Encostei-me em algo tão duro que amanheci cheia de dores. Foi horrível. Então a princesa sentiu a ervilha, né, gente? Tava duro. Imagina que ela sentiu. Ela não conseguiu dormir. Mas como é que tem 20 colchões e ela sentiu? Ela sentiu. É porque ela era uma princesa. A rainha não falou que era um teste? Então, tia, aqui é o clímax da história. Que a gente, imagina que ela Aqui sentiu. percebemos o clímax. tia, Fala, Sofia. quando eu li essa história, era tipo meio que diferente, porque ela chegou lá no castelo, daí o príncipe ficou apaixonado por ela. Daí ele sabia que não ia sentir, daí ele colocou uma bola de futebol em vez da ervilha, daí a princesa sentiu. Entendi. Porque daí ele queria que ela sentisse, né? A bola de futebol é mais fácil. Tá certo. É que tem várias versões, tá, Sofia? Um conto ele pode ter várias versões, porque o conto ele vem do conto da narrativa popular, de um falar para o outro, tá?
Então, por isso que tem essas alterações, tá bom? Mas esse aqui é o clímax, ele tá dentro do desenvolvimento, mas é o momento mais marcante. A princesa sentiu a ervilha, tá certo? E agora a gente vai para o último parágrafo, que é quando a gente acaba a história, tá certo? Você quer ler, Sofia? Então, lê um e a Lara lê a outra, tá? Pode ser, Lara? Tá. Então, vai lá. A Sofia leu o ouvindo e a Lara e assim, pra gente acabar a aula. Vai lá. Ouvindo isso, todos compreenderam que se tratava de uma verdadeira princesa. Já que havia sentido a ervilha através dos 20 colchões e 20 almofadões, só uma princesa podia ter uma pele tão delicada. Vai, Lara. E assim? É porque eu tinha visto que estava com o microfone fechado. E assim o príncipe casou com ela. Segurou que sua era. Que sua princesa, É porque né? tá um Faltou aí. pouquinho Tá. pequeno. Era uma princesa completa. Segurou que sua. Ela era uma princesa completa. Tá errado, acho que esse texto, tá? Vai lá. A ervilha. Seguro. Aí você A começa. ervilha foi enviada a um museu onde pode ser vista, a não ser que alguém a tenha roubado. Alguém tenha roubado. Tá um pouquinho pequeno. É, né? Para vocês aí para ler. Mas, obrigada, tá, meus amores, por terem ajudado. Gente, ali acaba a história. O final, na verdade, ele casa com a princesa, porque ela é a princesa real, né? Uma princesa de verdade. Passou no teste da mãe, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Que o texto ele tem que ser dividido dessa forma para que o leitor consiga entender também quando for ler, para não faltar informações, tá bom? E não ficar um texto chato, porque tem textos que a gente lê que é comprido e não falou nada na hora que chega no final. Não é verdade? Tem que ter algo de interessante, tá bom? Eu vou pôr uma atividade agora lá na plataforma, não coloquei ainda, bem simplesinha, tá? Para vocês fazerem sobre isso. E por favor, atente-se ao dia 12, que tem a atividade avaliativa também, muito simples. Tá bom? Até a próxima aula, tá, galera? Até semana que vem. Boa semana, bom feriado para vocês. Tchau! Beijo, tchau. Até coração. Bugado tanto, tá bom? Depois eu mostro Professora, pra minha filhinha, tá, bugado Fernando? tanto, ok? Tchau. Ó. Fernando, Professora, quer ver? desculpa por ter bugado tanto, ok? Imagina, tudo bem. Tá ótimo. Beijo. Obrigada.